Na aula de hoje, vamos falar da mitose e meiose. Então, nessa aula, nós vamos estudar os processos do ciclo celular, que são a mitose e a meiose. Vamos ver a atuação desses processos, né? Aonde esses processos eles estão inseridos, em que situações eles participam. E vamos também destrinchar esses processos. Nós vamos falar das fases de cada um desses processos do ciclo, das fases da mitose e das fases da meiose. Então, para começar, vamos falar da mitose. Aqui a gente tem uma imagem que representa, né, todo o processo da mitose. Então, a gente começa com uma célula. Essa célula tem, né, o seu material genético duplicado. A gente tem a migração dos centríolos, os cromossomos na placa equatorial, a separação dos cromossomos e a divisão da célula em duas células idênticas à primeira. Quando a gente fala idêntica, quer dizer que essas células formadas, elas têm a mesma quantidade de material genético da célula inicial, que a gente vai chamar de célula-mãe. E essas duas células que foram formadas, a gente vai chamar de células filhas. Resumidamente, a gente pode tratar a mitose da seguinte forma: uma célula-mãe dá origem a duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos, com a mesma informação genética. Tá? Por causa disso, a mitose ela vai participar de uma série de processos que ocorrem nos organismos. Por exemplo, o crescimento dos organismos. Vamos pegar como exemplo o ser humano, né? Uma criança, ela nasce lá com 45 a 50 centímetros. E ao chegar na idade adulta, ela tem 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m, às vezes até 2 metros. O que faz com que a pessoa cresça dessa forma? É exatamente o processo de mitose, porque as células elas vão se dividindo, então, né, os órgãos, os tecidos, eles vão aumentando de tamanho por causa do número de células que vai aumentando também. Outra atividade que a gente percebe a presença da mitose são as cicatrizações que ocorrem nos organismos. Então, se você tem um corte, esse corte com o tempo ele fecha, porque as células que estão na borda do corte, elas começam a se reproduzir por mitose. Então, uma célula mãe vai dando origem às células filhas e essas células elas acabam por preencher aquela lesão. Lógico que se a lesão for muito grande, não existe, né, a condição das células se juntarem. E aí, nesse caso, é preciso fazer enxerto ou algum outro processo cirúrgico, como, por exemplo, dar o ponto. O ponto é o quê? Para juntar as bordas do corte, para que as células consigam se reproduzir e se juntar de novo para que ocorra a cicatrização. No caso dos indivíduos unicelulares, a mitose ela é o processo que está envolvido na reprodução assexuada. Então, quando uma bactéria, né, se divide e dá origem a duas bactérias, o que está acontecendo ali é a mitose. Quando a gente tem lá uma reprodução por esporulação, com formação de esporos, no caso das esponjas do mar, por exemplo, ou a gemulação, quando forma as gemas nas esponjas do mar, também é mitose. E no nosso caso também, e caso dos animais, a gente tem uma doença em que a mitose ela está presente também, que é o desenvolvimento de tumores. Os tumores nada mais são do que uma replicação descontrolada das células, o que acaba formando aquela massa de células que a gente chama de tumor. Essa doença que a gente conhece como o câncer.
Vamos observar então o que acontece no processo da mitose. Antes do processo ocorrer, a célula está, né, na intérfase ou interfase. A época em que a célula está lá produzindo as proteínas dela, né, vivendo normalmente. Essa intérfase ela dura em torno de 23 a 24 horas. Tá? Então é uma preparação que a célula está fazendo para ela fazer a mitose, que pode durar de 20 a 50 minutos. Tá? Então o que acontece aqui? Nós temos uma célula diploide. O que é uma célula diploide? Ela tem 2 cromossomos aqui no núcleo. Tá? Então vamos considerar isso. E um centríolo. Então o que acontece nessa intérfase? A célula ela começa a aumentar o tamanho. E essa intérfase está dividida em 3 subfases, a G1, a S e a G2. Então, durante essas fases, a célula vai aumentar o tamanho. Na fase S, ela duplica o material genético e os centríolos. Tá? Então, isso é importante. Aqui, ó, os cromossomos eles eram simples. Agora eles estão duplicados. Antes eu tinha um centríolo, agora eu tenho 2 nessa imagem aqui. Então aqui eu tenho a duplicação dos cromossomos e dos centríolos. E na fase G2, quando a célula já aumentou o tamanho, já duplicou o material genético, já duplicou os centríolos, esses centríolos eles começam a migrar para os polos da célula. E aí a gente entra no processo da mitose, que também é dividido em fases. A mitose está dividida em 4 fases: prófase ou profase, metáfase ou metafase, anáfase ou anafase e telófase ou telofase. Tanto faz, tá? Então a gente tem aquele macetinho lá para conseguir memorizar as fases da mitose. Prometi a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prometi a Ana telefonar. Tá? Em cada uma dessas fases vão ocorrer processos bem marcantes e é isso que nós precisamos saber. Tá? Então, na prófase, o que vai acontecer? Os cromossomos eles estão bem condensados. A carioteca, que é aquela membrana que vai envolver o material genético, ela vai se desfazer. Então, essa carioteca ela some e os centríolos que estão migrando para os polos da célula, eles vão começar a formar, né, filamentos que a gente chama de fibras do fuso mitótico ou fuso acromático. Tá? Essas fibras elas vão ser bem importantes. Então, na prófase, desaparece a carioteca, os cromossomos estão se condensando muito e tem a migração dos centríolos com a formação do fuso acromático. No final dessa fase, a gente passa para a metáfase. O que acontece na metáfase? A metáfase, os cromossomos eles já estão muito condensados. É a fase ou é a subfase da mitose em que os cromossomos estão em condensação máxima. E aí, como eles estão muito condensados, essas fibras do fuso elas acabam se ligando a esses cromossomos e os cromossomos eles se alinham na linha equatorial ou, a gente pode simplificar, eles ficam localizados no meio da célula com as fibras do fuso se ligando a eles, tá? Os cromossomos se alinham no meio, as fibras do fuso se juntam a eles, metáfase. Depois disso a gente tem a anáfase. O que é esta anáfase? Aquelas fibras do fuso acromático que foram formadas começaram a ser formadas lá na prófase e que na metáfase elas se ligaram aos cromossomos, agora elas começam a se encurtar.
como se fosse um cabo de guerra. Então essas fibras elas começam a encurtar e o que vai acontecer nessa hora? A gente vai separar os cromossomos. Então, na anáfase da mitose, nós temos separação de cromossomos. Por que esses cromossomos se separam? Porque as fibras do fuso elas se encurtam. Então imagina que, né, os centríolos eles jogaram umas cordinhas, amarraram essas cordinhas nos cromossomos e agora eles estão puxando essas cordas. Quando eles puxam, esses cromossomos eles acabam se separando, né? Porque a gente inicialmente tinha cromossomos simples, eles ficaram duplos e agora eu vou separar esses cromossomos duplos. Acontece essa separação, para cada lado da célula a gente tem um centríolo, vai voltar a carioteca volta a ser formada, tá? E aí acaba a telófase e ocorre a citocinese. O que é isso? É um estrangulamento aqui do citoplasma, e esse estrangulamento do citoplasma, quando ele terminar, vai dar origem a duas células filhas. Reparem que aqui eu tenho um cromossomozinho vermelho e um azul. A inicial tinha um vermelho e um azul. Então, uma célula mãe dá origem a duas células filhas com a mesma informação genética, tá? Este é o processo da mitose. Então, para vocês anotarem aí no caderno de vocês, tá? Então, qual é o nome que antecede a mitose? A gente viu, né, que o processo que antecede a mitose é a intérfase ou interfase, certo? Onde a célula aumenta o tamanho, duplica cromossomo e centríolo e esses centríolos começam a se separar e os cromossomos a se condensar. Quais fenômenos ocorrem na fase anterior à mitose? O crescimento da célula, duplicação de centríolos e material genético e início da condensação dos cromossomos. Quais as fases que compõem a mitose? Lembra? Prometi a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quais fenômenos ocorrem em cada uma dessas fases da mitose? Então, na prófase, os cromossomos estão se condensando, os centríolos estão migrando, formação dos fusos acromáticos ou fusos mitóticos e some a carioteca. Metáfase, os centríolos já estão nos polos das células. As fibras do fuso se ligam aos cromossomos que se colocam na placa equatorial ou no meio da célula. Depois a gente tem a anáfase. As fibras do fuso elas se encurtam e a gente separa cromossomo. Importante, hein? Separa cromossomo na anáfase. Na telófase, os cromossomos eles começam a se descondensar novamente, volta a formar a carioteca e no final a gente tem a citocinese, que é o estrangulamento aqui, né, do citoplasma, dando origem a duas células idênticas à primeira. Em que processo a mitose está presente? A gente viu que a mitose está presente no crescimento dos seres, na cicatrização, na reprodução assexuada dos seres unicelulares e também, né, na doença que a gente conhece como câncer.